E eu quero que você deixe um espacinho nesse HD aí para gravar a nossa comemoração, seja ela qual for o resultado, guarda um espacinho aí da memória, que a gente vai precisar se unir, agradecer também vocês que vieram até a ilha, disponibilizar o tempo de vocês, a agenda de vocês, com todo o carinho e amor e o cuidado que vocês têm com a gente para pedir uma gravação, para acertar um horário. Vocês entendem a nossa rotina, isso faz toda a diferença, então vocês também estão de parabéns e que vocês gravem muito a gente. Legal. E que seja só o começo de uma trajetória muito grande, de muitas provas que vocês possam nos acompanhar. Eu te desejo muita sorte. Nós agradecemos aí por tudo. Sucesso. Para nós. Parabéns pela jornada. Valeu. Obrigado. Parabéns pelo desafio. Triatlón. ¿Teatro? Triatlón. Ah, triatlón. Sí. Ah, es el de la carrera. Así vamos bien, ¿no? Que bom tê-los aqui e feliz, né? Você aqui para poder filmar a gente nesse paraíso. Maravilha! Beleza? Bem? Como é que tá? Aqui começa a bike. Nossa largada sai de lá, 3 km e 800 para lá, vem nadando até esse parque. Aqui tá toda a área de transição, um monte da bike. E aí a gente sai para cá, nessa estrada, e vai embora, dando volta na ilha, contornando a ilha. Hoje já começamos a fazer essa situação de fazer aquela parte de ambientizar nosso corpo, nosso clima, nosso estado fisiológico para interpretar um pouco melhor essa umidade da ilha, ver o vento, aproveitar e ver onde nós vamos pedalar, o tipo de piso para ver qual vai ser a calibragem dos pneus, verificar a bike, o freio, as marchas, os pneus, fazer todo esse check-out aí que a gente faz para poder ficar o tempo máximo descansando depois disso daí. Então a gente aproveita a parte da manhã para fazer tudo o que precisa e deixar a tarde só para se alimentar, descansar, ter que arrumar alguma coisa ou outra que faltou ou deu algum problema, para ter tempo hábil da gente poder resolver qualquer problema que apareça. Então a ideia é sempre estar treinando de manhã. Eu acho que
é aquela tríplice coroa para tomar muito cuidado, né? Assim, já que vai estar muito quente e muito úmido, nós vamos ter uma desidratação maior do que o normal, então tomar muito cuidado com a hidratação, se hidratar um pouquinho mais do que o normal, mas também tomando cuidado de não se hidratar demais, que também é prejudicial. Cápsula de sódio, cápsula de potássio, sódio e isotônico durante o percurso, com certeza vai ser vital. Quem não tomar cuidado disso daí vai perder muito sódio, muito potássio, que a gente vê que elas vão ficando brancos, sabe? E isso aí é muito prejudicial, porque frequência cardíaca sobe demais, pode aparecer câimbras, etc. E se alimentar, né? Porque nesse calor a gente não tem muita vontade de comer. E queira ou não, nós precisamos colocar combustível para dentro. A gente tem nesse calor e umidade muita sede. Então toda hora você quer ficar bebendo, o estômago vai inchando, dá aquela sensação de saciedade, você não quer comer. E você não colocando caloria para dentro, sua prova com certeza é a mesma coisa que o seu carro ir acabando o combustível e você não ter posto de gasolina a hora que você quiser. Então você vai ficar na mão se você não comer. Então a hidratação e a alimentação vai ser incrível. Eu digo que a gente tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro. É o diabinho falando, diminui a velocidade, você vai quebrar, vai devagar, não precisa beber água agora. E o anjinho, beba água, acelera, vamos lá, você é forte, você é capaz. Então essa administração entre o diabinho e o anjinho que eu gosto de utilizar é 100% da prova. Então você tem que administrar esses dois amiguinhos aqui para ter sucesso numa prova. E não significa que uma prova de 10 horas tudo vai dar certo. A única coisa que eu digo e gosto de falar é que de qualquer forma a linha de chegada é maravilhosa. Seja andando, seja engatinhando, seja empurrado, seja com 1 hora, com 20 horas de prova, termine, porque ela tem valor. Independente se for o último a chegar ou o primeiro, ela vai ter sua história, ela vai estar gravada no seu coração. É a terceira vez que eu venho competir no México e é a primeira vez que eu vejo chuva aqui. Eu achei que era igual ao Nordeste, achei que não chovia, mas chove. Hoje já está mais parecido com o clima, né, da prova, parece que vai chover talvez no final do dia. Mas foi uma surpresa para mim, para te falar a verdade, essa chuvinha. Mas o calor continua, né? E o grande lance aqui é a umidade, né? A umidade aqui é absurda. Hoje eu saí para correr 6 horas da manhã, eu corri 10 quilômetros e parecia que eu tinha vindo nadar, porque o suor escorria da minha mão. Essa história do vento não tem muito segredo, é tentar não brigar com o vento, você tem que agir como ele, tentar entrar dentro dele e tentar usá-lo a seu favor. Eu sou uma pessoa muito terra, muito fogo, então eu gosto de sol, gosto do calor. E aí o grande lance é a gente pegar essa história da umidade e saber se dosar. O momento inteiro, quando você está transpirando, você não está perdendo só água, você está perdendo sais também. Então tem que se ligar nessa reposição, não só durante a prova, nos dias antes também e depois também, né? Porque o objetivo é continuar fazendo Ironman pro resto da vida. Então a gente não pode morrer depois da prova. A prova está bem cheia, né? Tá com mais de 3.000 atletas, vai ser uma... É legal você estar participando da história disso, né? Daqui a um tempo a gente vai poder contar e falar assim, bom, eu tava lá. E isso é o mais legal, né? De participar desse evento, de estar aqui e saber quando as pessoas contarem, quando mostrar, falar assim, eu sou uma daquelas que estava lá. Vai ter cabeça para administrar o dia, que vai ser um dia duro para todo mundo, e administrar os momentos difíceis, né, cara, que é o que faz a diferença na prova, né? Momento difícil todo mundo vai ter, não tem jeito, até o cara que vai ganhar a prova. Então, administrar bem esses problemas, esse dia, as coisas que vão acontecer, eu acho que é o segredo para você ter sucesso na prova. A prova é muito diferente, né, cara, do treino, né? O dia da prova é outra coisa, né? Tem que dormir bem, acordar bem e estar bem no dia. Mas tô feliz, cara, de estar aqui. Tô feliz de estar na Ironman, de poder competir depois de 2 anos. Tô curtindo, cara. É isso. Olha só quem eu peguei ontem. Primeira marinha do Ironman. Confesso que eu nem abri ainda direito para ver o que veio. Ontem, depois eu vou contar para vocês o episódio. Eu não fiquei muito bem do estômago esses últimos dias, mas agora vamos ver se vocês vão abrir junto comigo. Eu sei que tem várias sacolas, cada uma para um motivo específico.
Tem várias sacolas, cada uma por um motivo específico. Isso daqui é aquele Special Needs. Se você precisa levar, às vezes o cara é diabético, às vezes, enfim, o cara precisa de alguma coisa aí no meio da prova, ele pode deixar as coisas aqui dentro e ele fica guardado em alguns pontos específicos da prova. Eu também não tenho absoluta certeza como funciona, mas eu sei que se você precisar, tipo, você toma algum remédio, alguma coisa séria, você pode deixar no Special Needs, só que você vai acabar perdendo um tempo para pegar isso, então não é todo mundo que usa. Mais um Special Needs. Com certeza para 2 pontos diferentes, né? Esse daqui é da bike. Então tudo que eu vou usar na minha transição eu deixo aqui. Já deixo certinho lá. Esse aqui é a roupa da prova, para eu deixar separado certinho. Esse aqui é tudo que eu vou usar na corrida. Vocês vão ver depois também, eu vou mostrar para vocês. Eu já deixei tudo separado em sacola lá do Brasil, para não esquecer nada. Então eu já separei minha sacola da corrida, já separei minha sacola da bike, já separei a roupa da prova, com as coisas da natação, tudo certinho. A minha touca tá com o meu número, o cara abriu ela e escreveu aqui, ó. Que é o número da minha pulseira, ó, 1439, ele escreve aqui, esse aqui eu tenho que usar, todo mundo vocês vão ver que tem touca colorida, como a gente está nadando em água aberta assim, até para conseguir visualizar todo mundo aí. Isso aqui acho que é um chip, tem alguns adesivos, tem um número, ó, o meu número da corrida, tem a identificação da bike também, então tem que colocar direitinho, ainda não, como eu nunca coloquei, eu vou falar com o Espadoto direitinho, vou colocar junto com ele, para não errar. Vou falar com o Espadoto antes de pôr aqui, porque ele... eu ponho no YouTube mesmo. Qual é o problema aí? Aonde que eu coloco no capacete, sem tampar o javali, coitado. Deixa eu passar um... Porque a ideia não é tampar o javali, certo? Lógico, né? O velho Java, O meu Java dá não- má sorte na prova. lógico. Cai chuva tropical na cabeça. Você nem vê. Deixa eu ver só em mim assim, ó. É uma nuvenzinha negra assim, ó. Como adesivo um capacete para o Iron Man. Olha no YouTube aí. 41 minutos de vídeo. O cara foi muito bom, velho. Quem não quer assistir um vídeo desse? Sacar com a marreta e 4 tipos de capacete. Digitei capacete Iron Man. Dá pra pôr aqui, mano, dos dois lados, ó. Pegar a pontinha do rabo dele, É isso aí. né? Ali. É isso aí mesmo. Aqui, né? É que eu tava tentando olhar se não tá na frente e atrás, sabe? Mas acho que não, né? E também dá pra qualquer coisa, dá pra tirar. Mas não tem nenhum padrão não, mano, pra colocar? Puta, mano, se tinha... Provavelmente um de cada lado, né? Agora, se tem que pôr um na frente, posso pôr também. Mas com certeza no óculos, na lente que não vai ser, né? A lente tá aqui, então assim, eu posso pôr um aqui. Mas tem sobrando? Tem mais um que sobrou. Ele deixou Mas não mais. joga ainda não, de fato. Não, vou deixar ele, Eu tô tentando digitar alguma prova. Mas ó, de qualquer forma, eu tô ficou aqui, perfeito, ó. hein? Tô aqui, ó. O cara consegue ver. Mano, foi muito foda a meditação de cedo. E eu falei, caralho, eu preciso fazer amanhã antes de ir pra prova. Aí eu pensei, puta, vamos fazer todo mundo junto, né? Vai ser da hora. Bora. A gente senta aqui, ó, tem um tapetinho pra cada um que eu trouxe aí, a gente faz ele fora. Mano. Que hora você precisa sair pra estar lá na prova? Você Então, precisa essa conta eu vou fazer ainda, mas provavelmente eu vou acordar tipo umas 4 pra comer. Aí eu tomo um super coffee, vou tomar um café aqui. Tem café aqui no quarto. Eu vou pedir, hoje à noite eu vou pedir um macarrão, uns 2 pratos de macarrão, vou deixar aqui. Porque aí eu como um pouquinho, nem que eu como um pouco do macarrão amanhã cedo, porque eu não sei se vai ter café da manhã, 4 da manhã. Não vai ter. Então eu vou deixar um prato aqui de macarrão, esquema. E aí é isso, mano. Aí pegar as coisas e partir. Porque a bike vai estar lá. O que eu preciso pegar?
as garrafinhas da bike que vão estar no freezer lá embaixo, congeladas, eu vou lá, pego, para levar, pôr na bike. Tem um ônibus da organização do Ironman que vai me levar. Aí eu vou entrar no ônibus e vou embora. Tipo, aí eu não vejo mais ninguém. Aí tipo, a gente sai direto lá na... Aí você não tem Aí passa na bike, aí da bike eles vão pegar outro ônibus e levar a gente pra largada. Aí já era. Então, mas assim, eu queria ver com vocês se a gente faz esse rolê da meditaçãozinha junto de manhã, se vocês vierem pra cá. Ou a gente faz hoje também. Não, a gente faz amanhã de manhã, tem que pegar a saída. É 4? pegar um busão. Eu vou ver exatamente o horário, mas eu devo acordar umas 10 para as 4 e sair umas 4 e pouco. Olha como fica bonito, limpinho, mano. Ó, já dá pra vender até, hein? Ó, Ficou legal, né? tá mais limpo do que a lente da câmera. Bom, eu acho que é isso. Ó, vamos lá, só pra vocês verem se tá tudo certo. Aqui, essa aqui é a minha parada da corrida. Eu não vou mais poder ver ela. Essa aqui é a única que eu deixo agora, hoje, e não posso mais encostar nela até ela da prova. Então tem meu número, isso aqui eu vou ter que botar e deixar sempre pra frente. Pum. Fica sempre aqui. Aí tem meu tênis, eu vou tirar, a meia tá certinho em cada um, então eu já tiro, ponho a meia, ponho o tênis rapidinho, beleza. Aí eu vou botar, depois do número eu vou botar minha pochete que tá com um pouquinho de gel, ó. Aí aqui tem cápsula de sal, gel, essa garrafa ela tá vazia, ela vai vazia, porque aí eu paro nos postos de hidratação, abro ela, posso colocar coisa dentro, ou simplesmente, mano, se joga ela fora, se for o caso, mas eu tô deixando uma garrafa aqui. E aí vou pegar o bonezinho da garagem já com o óculos dentro, aí vou botar o óculos aqui. Você vai com o boné branco Vou full. botar o óculos aqui, aí meto o boné aí. Então você tá de cabeça branca. Cabeça branca, e o cara ontem até falou na palestra que ele deu, ele falou, galera, se vocês fizerem a volta e ver que o sol tá batendo na nuca, bota o boné pra trás e bota ele aqui, ó. Porque aqui é o nosso centro térmico, sei lá o que, ele falou que é muito bom proteger aqui. E porra, de branco, nada melhor que um branquinho pra proteger, né? Então, se o sol estiver na minha nuca, eu vou virar pra trás. Nossa, se o sol Você tiver vai com esse negócio de tiozinho aqui mesmo? Ah, mano, eu tô no Ironman que se Você for. vai aqui com mano. o senhor, Porque aí senhor André? Mano, porque aí se o bagulho, se tipo assim, tiver no meio do negócio, que quero tirar um pouco esse óculos, não aguento mais, eu só faço assim. Mas você tá ligado que ele vai estar assim, ó. Mas foda-se, nem que eu jogue ele pra trás, qualquer coisa. Senão eu vou perder o óculos no meio do bagulho, aí depois, e o cara me falou, mano, tem um sol que é bom você botar um óculos, mas eu me conheço, às vezes me dá um... Tira essa porra, sabe? E vou jogar água, gelo, então assim, pra não, sei lá, vai facilitar, até pra eu colocar. Na hora que eu pegar as coisas, eu vou só fazer assim, vou botar isso aqui. E esse bonezinho novo da garagem, deixa eu ver. Ó. Assim, ele é um boné pra quem gosta de ter um bonezinho pra sair, né? Assim, não é pra você usar todo dia pra treinar, meter a mãozona suja. Aqui eu vou fazer o Ironman por conta do sol com ele. Provavelmente ele vai ficar encardido, mas depois eu vou botar pra lavar e ver o que dá. Eu achei que ficou legal, eu gostei do Bonito. boné. Mas é isso, acho que não tá faltando nada, né? Porque essa mala aqui já não vou mexer mais nela. Ó, eu vou te falar que eu tô mais nervoso por estar te filmando do que... Cara, eu tô muito nervoso, velho. Agora eu tô começando a ficar bem nervoso, velho. Cara, assim, eu nem contei o que rolou, né, na câmera. Vocês sabem que eu passei mal, mas eu tava tão preocupado em poder fazer a prova que, de verdade, eu cheguei a achar que eu não ia fazer, pode achar que é drama, cabeça. Mano, eu tava mal, real, assim, comi alguma coisa estragada. Eu já vim com uma dor de estômago do Brasil, que aí tudo que eu comia parecia que eu tinha comido um tijolo. Tipo assim, eu tava com fome, mas eu não conseguia mais comer. Tipo, o dia inteiro aqui eu passava fome e falava, caralho, tô com fome. Aí ficava caçando alguma coisa, a hora que eu ia comer, mano, tava aqui assim, durante os 2 primeiros dias. Aí eu tenho até um cara aí que é meu guru, que faz uma leitura chinesa, gosto pra caralho dele, o Harry. Aí marquei uma sessão com ele, falou, André, seu corpo tá tudo bem, você tá precisando fazer uma limpeza e tal, e cara, não deu outra. Deu algumas horas, eu comecei a ir no banheiro sem parar, mas assim, não conseguia ficar 40 minutos sem ir no banheiro.
Aí eu assumi a parada, fiquei aqui no quarto durante mais de 24 horas, só pedia comida aqui, ficava hidratando, tomando água, pedialite, comendo e indo no banheiro. Aí fiz a limpeza, meu corpo parece que limpou depois de 1 dia e meio, e aí comecei a voltar ao normal. Não treinei, não fiz nada, deveria ter treinado nesse dia, mas a melhor coisa que eu fiz foi ficar quieto. E aí limpei. E aí então, que você falou que estava nervoso, eu fiquei tão preocupado em não conseguir nem fazer a prova, porque, pô, como é que você faz o Ironman com um problema de estômago, intestino? Eu tava tão preocupado em não conseguir chegar na prova que eu não cheguei a ficar tão nervoso, mas agora também que eu tô preparando as coisas que... eu vou te falar, mano, que assim, quando você cruzar o pórtico da linha de chegada bem, pra mim já vai estar... eu ainda tô com esse negócio, beleza, eu passei mal, eu fiz um treininho ontem de corrida de 20 minutos, fiz uma bike de 20 também, então assim, vamos ver como é que vai estar, mas eu tô me sentindo bem melhor, tô 100%, pelo que parece, assim. Porque assim, eu vou te falar, dos últimos 3 anos que eu tava com você filmando e tudo mais, eu nem na época da garagem isso daí, mas eu lembro que do TCB 2019 você teve um problema lá no seu coração. Não chegou a ser no coração, mas eu tive um mal-estar. Sim. Os regionais também você passou mal. Eu comi um bagulho. Comeu um negócio, passou mal. Entendeu? Então, tipo, todas as grandes competições aconteceu alguma coisa, né? E você me falou, mano, o Vini me falou antes de vir, Andrezão, uma semana antes. Mano, cuidado, você sempre passa mal do estômago. Aí eu cheguei aqui e falei, mano, o Vini me avisou, eu sou um retardado, não é possível. O que isso aconteceu? Nada de errado, velho. Comi nada de errado, mano, eu não sei o que foi. Eu tomei um antibiótico um tempo atrás porque eu tava... pode ir. E aí antibiótico dá uma zoada na flora intestinal, tudo. E aí às vezes alguma coisinha que não me faria mal por causa do antibiótico pode ter dado uma... Não sei, mano, tô chutando. Mas assim, que eu fiquei mal por causa de alguma coisa, eu fiquei... Pode falar, pô, eu tava nervoso. Eu tava nervoso, eu tô nervoso ainda, mas, mano, ninguém fica nervoso e vai no banheiro, água durante 30 horas. Eu vou falar que eu tô nervoso. Eu já vou começar a chorar já. Eu nem começou, já tô ficando emocionado já. Calma. Bora. Bom, aqui tá tudo certo. O diretor tá filmando aí, o diretor tá com é nuvem o tamanho. Transição, então, qual que é a ideia? Cara, eu não tenho muita noção. Se eu pegar como base a última do camp que a gente foi, sei lá, colocar uns 3 minutos. Vai dar entre 3 e 4. Eu acho que mais próximo de 4. Porque o que acontece? Você tem uma corridinha ali... na T1. Eu tô falando da T1. Você tem uma corridinha ali que você sai, corre no pier, pega toda aquela frente ali onde tem um comércio e vai subir pro estacionamento. Isso dá pra eu errar? Essa corrida? Dá pra errar. Tudo dá pra errar no triatlo, estranhamente. Eu sou muito bom em confundir as coisas. Assim, não, mas não tem como você errar no sentido assim, a logística não. A logística é muito... Tá tudo muito bem explicado e tem pessoas que vão estar saindo na sua frente, você vai seguir o fluxo, tem pessoas que vão te orientar, entra aqui, entra ali. Tá, isso só pra eu saber, beleza, minhas coisas estão ali. A minha sacola vai estar fechada até esse momento? Até esse momento. Eu abro ali nessa hora. Você vai abrir, exato, na sua bike. Beleza, tirei a roupa, jogo a roupa dentro do lugar certo. Sim, dentro da sacola, né? Que é a Põe sacola dentro da da sacola. bike, exato. Tem que pôr tudo dentro da sacola. Não pode deixar nada jogado. Não jogado, não tem um lugar específico que eu posso dentro deixar. da sacola. É sempre dentro da sacola. Porque eles depois vão recolher essa sacola e vão te entregar. Eles vão recolher? Não sabia disso. A transição é uma coisa que você não pode errar e a hora que você for deixar a tua bicicleta, faz o caminho contrário da onde está a tua bicicleta para a saída da natação. Por que isso? Porque você já tem que entender aonde estará a tua bicicleta. Imagina que vai ter um mundo de bicicletas. E quando você sair no estacionamento, você fala assim, para onde eu vou? Então você já tem que mentalizar isso antes. 5 segundos, 15 segundos ali, não muda nada. Mas assim, às vezes no desespero a gente comete alguns erros que a gente paga muito na prova, porque a cabeça começa a trabalhar de uma forma ruim. Se eu começar errado, já sei. Se começar no desespero... Então, mas uma coisa que eu queria te falar. Tudo que você tiver de ciclo de desespero na prova ou que der errado, vai melhorar. A prova é muito longa. Então, mesmo que comece errado, a chance de ela terminar bem é muito, muito gigante. Isso é corrente, Isso a gente vai nadar aqui, certo? Não, você tá nadando aqui, ó. Você vai nadar contra a correnteza, certo? Falam que é a favor, não falam? Não, contra a correnteza do outside, mas ela bate e volta na parte interna, certo? É isso aí, ó. Então você tem uma correnteza fora, só que você tem uma correnteza a favor que vai te jogar, por isso que é uma natação rápida. Agora um detalhe importante,
tem que nadar perto da Perto costa. da costa, Eu já falei isso pra vocês Você falou algumas pra mim. vezes. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque senão eu vou pegar, de certa forma, e tem alguns redemoinhos. Então quanto mais fora, mais outside você tiver, Tu vai pegar essa corrente. mais correnteza e essa pega aqui a ponta. deve ser bem mais forte. É bem que a mais de dentro. forte de fora. É um canal, né? E bate de sul pro norte. O que você pensou em pedalar? Eu vou te falar pelo que eu fiz aqui. Eu fiz dentro daqueles 260 watts que era o que a gente estava pensando e deu, sei lá, próximo das 5 horas mesmo. 5 horas? Eu acho que você pedala mais forte. Não, eu queria fazer entre 4h40 e 5. Eu fiz 4h45 é um universo... 4h40 e 5. Então, 4h40 e 5 horas é bem um diferente. universo de metabolismo. Ou seja, eu consigo ter esse... Ok, se eu fizer nesse cenário onde tem uma prova de vento, só que a gente vai pegar, como é uma ilha, eu pego o vento cruzado. Você já viu lá onde é aberto, é cruzado. Vai pegar vento contra e vento a favor. Então, assim, o que eu não posso só é errar e entender que eu tenho que descer dessa bicicleta e falar, poxa, sobrei um pouquinho. Porque se eu descer, colocar o meu pé no chão depois de pedalar e falar estou cansado, a corrida vai virar 84 km. Assim, André, nem precisa pôr isso daí, que agora é uma coisa... Cara, você chegou numa situação de que vários atletas que treinam Ironman não conseguem chegar, não conseguem treinar, não conseguem se dedicar. Então, às vezes eu brinco com os caras, né? Eu falo, poxa, vocês querem fazer Ironman, mas vocês não querem pagar o preço de executar um Ironman bem feito, né? Então, o processo... E um dos motivos de eu deixar você fazer o Ironman antes foi isso, cara, porque existia uma confiança, esse cara faz o Ironman, é diferente. So I had a big accident Oh, really? biking 2 days before a competition in United States, Oh. and that How was it? well, I went to Old Dodger in Maine in the United States, and 2 days before the race I went for my envelope, and I decided just to take a ride just to feel the bike, and a car just caught me, Right. and I had an accident. You have been studying a lot about mentality. Yeah. This book is about Yeah. how to get strong Mhm. in that way. What kind of recommendations you can give me if I decide to do some Ironman one day? You have to be positive, to focus. If you start to be tired, you have to switch right away your mind. Okay. For example, for tomorrow, I know for the 42 kilometers running, you start to be tired. I have to think something positive, something like, like the ocean or something like. You have to change your mind right away, because if you continue in that, Think in a bad exactly, you're gonna stop and you're gonna quit. You have to change right away. Quantos % do Ironman é cabeça? 90%. Todo mundo está treinado. O físico você consegue treinar, você treina para chegar aqui. Todo dia você acorda, faz a mesma rotina, se alimenta bem, dorme bem, treina horas, 20 horas semanas. Só que a mente, a gente tem coisas que só acontecem na prova. Oh, it's like 90%. Because all the women and men are so strong, and eventually it comes down to the mental stuff, I think. Yeah. Então quem é o teu maior inimigo, teu adversário nessa condição é a tua cabeça. Precisa jogar a favor. É difícil falar o que vai acontecer, mas eu quero tentar fazer o meu melhor no dia, e dentro do que eu treinei, né, dentro do que eu ganhei de experiência nesses anos aí de triatlo. Meu objetivo nesse Ironman é pegar a vaga para Kona. Eu acho que o objetivo final é esse. Dessa vez, eu vim sem nenhuma meta específica. Eu vim para fazer o meu melhor de tudo que eu treinei.
e eu vim aqui para fazer meu primeiro Ironman.